aí, pessoal, estamos aqui direto do trono de Deus, onde a gente continua aí falando a respeito dessa palavra maravilhosa, né, de João, né? A gente está falando sobre Jesus pela perspectiva de João, como é que João tem visto aí essa situação aí da questão de Jesus, como é que ele enxerga a história de Jesus, né? É maravilhoso essa visão que João tem. Ele não enxerga só a questão dos milagres, né? Ele não vê só, ele vê o milagre maior, ele consegue enxergar o milagre maior, ele consegue enxergar aí o que está acontecendo na vida de Jesus com relação à morte, ressurreição, né? E vida em abundância. Ele fala muito a respeito da salvação, né? Sobre o preço pago, sobre a ser co-herdeiro com Cristo, ser aquele que tem buscado aí a presença do Senhor verdadeiramente e continuamente. E hoje a gente está aqui, eu tive um pequeno imprevisto aí com meu bebê, a Fernanda, né, minha sobrinha, e a gente está aqui direto do hospital, mas está tudo bem com ela, graças a Deus. Só fazendo um examezinho para ver como é que tá a perninha dela, mas ela já tá bem melhor, agradecendo aí a fisioterapeuta Renata, que fez uma liberação, mas ela teve uma pequena contratura muscular. Sabe como é criança, né? Criança é abençoada demais. Enfim, e aí a gente continua aqui. Eu tô esperando o Marcelo entrar. Não sei se ele tá com dificuldade de entrar por causa da internet, que eu acabei de falar com ele. Mas enquanto o Marcelo não entra, vamos fazer um follow-up aí, né? Falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem e aí começar o que aconteceu hoje, né? O que vai acontecer hoje. Ai, né, Débora? A gente vai falar. Débora, a gente tá aqui no hospital, né? Porque você machucou a perna da sua irmã, é isso? Não, ela machucou a perninha aí, né? Mas aí tá tudo bem com ela, não tá? Tá tudo bem com ela, graças a Deus. Vamos que vamos. A Jane já entrou aí, vamos lá. Vamos respeitar o horário e vambora. Ontem a gente falou sobre a ressurreição de Lázaro, né? A gente falou sobre Marta, sobre Maria, sobre a questão da vida de Lázaro, amigo de Deus, amigo de Jesus, que andava com ele, que abria a sua casa para recebê-lo, que estava sempre de prontidão para poder trabalhar para a obra do Senhor. A gente vê também aí Marta, né, e Maria, Marta convidando sempre Jesus para estar entrando aí no seu lar, né, convidando Jesus para estar presente no seu lar. E Maria sempre ali assentada, sempre ali ouvindo a palavra do Senhor, né, sempre dedicada, mesmo quando Marta falava para Jesus, Senhor, o Senhor acha justo aí a gente ficar nessa situação? Maria fica aí sentada e eu correndo de um lado para o outro para arrumar a casa, fazer as coisas, colocar comida na mesa, enquanto ela está aí sentada te olhando. E aí Jesus fala para ela, Marta, Maria escolheu a melhor parte, né? Maria está aqui ouvindo a palavra e em breve essa palavra aí, essa oportunidade de ouvir a palavra direto de Jesus Cristo é uma oportunidade que iria se cessar por conta da morte e da ressurreição de Cristo. Então ele vai falando com Marta para que haja nela uma transformação verdadeira. E Marta, quando ela se vê em meio à situação do mestre,
que ela vê a questão de que seu irmão, sua oração não foi respondida, Jesus Cristo não foi ter com seu irmão e ela se vê nessa situação perdida com relação a isso. Então, Marta cobra de Jesus o posicionamento de senhor dela, mas ela cobra com um posicionamento de servo, né? Como se Jesus fosse servo dela. O Senhor não fez nada, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo aqui. E a gente vê Maria cobrando com posicionamento aí de serva, né? Ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, né? É verdade. É verdade. E a gente vai trabalhando toda essa questão aí no 11. Quando chega no 12, a gente entende por que essa alegria e essa dedicação aí de Maria, esse mover do Espírito Santo de Deus na vida dela, esse transbordar do Espírito Santo de Deus na vida dela, ao ponto dela, Débora, fica aqui, meu amor, fica aqui, vem cá, princesinha, ao ponto dela sentir esse Espírito Santo tão forte e ela reconhecer o plano verdadeiro de Deus na vida de Jesus e ela ungia Jesus como ela ungiu, com um perfume tão caro, né, tão precioso, Uhum. mas que não chegava a ser tão precioso e tão caro quanto a vida de Jesus que estaria ali derramado para me limpar, para te limpar, para nos Sim. purificar. Né, Débora? Você lembra a história de Maria? Você lembra, meu amor, a historiezinha de Maria? A Débora tá com fome, né, Débora? Não, ela tá brava, que ela quer andar na cadeira de roda junto com a irmã. Ai, ai. Quer andar na cadeira de roda? Como é que tá a Fernanda? Tá melhor? Não Ah, sabe, ela né? vai ser atendida agora ainda. Ela tá. Uhum. Por isso que a Débora tá brava, porque ela quer ir. Eu falei, não, não pode, tá de pandemia. Senta aqui, fica comigo. Entendeu? É, não é bom ficar indo pro hospital, não. É, Tá isso certo. aí. Então, vamos lá. E Beleza. aí a gente começa, né? Jesus é ungido por Maria em Betânia. Exato. O que foi Quer que que eu leia? aconteceu? Ela tá. Olha, eu demorei, eu quero pedir desculpa que eu demorei para entrar. Eu acho que você me mandou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes o vídeo. Ei, tô ao vivo já, venha logo! É, E eu, tipo, dei uma lerdada hoje, né? Foi mal aí. A gente vai entrar no capítulo 12 de João, que diz exatamente assim. Se você quiser começar, pode começar, que eu realmente dei 6 uma dias lerdada antes aqui e da não entrei Páscoa. ainda não. Olha que importante. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se vendeu aos pobres? E não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, mas a mim nem sempre me tendes. Uau, é isso aí. Ah, sabe o que que é massa? Massa é o seguinte, olha só, dentro desse processo aí, o Fernando já respondeu a Tereza aí. Eu vi. É, massa dentro desse processo aí é o seguinte, que do 1 ao 8 no 6, Judas Iscariotes era ladrão. Ele era ladrão e era tesoureiro. Ele é tesoureiro, ele cuidava das doações que Jesus Cristo e os apóstolos recebiam.
Ele era o tesoureiro desse processo e ele era ladrão. E Jesus Cristo sabia disso. E ele, de todos os discípulos, Jesus escolheu Judas para ser o tesoureiro da sua organização itinerante sem fins lucrativos. Somos tentados a oferecer ao Senhor uma consultoria em administração. Doadores apoiavam financeiramente esse ministério. E o único cara que Jesus sabia que era um ladrão, que era o diabo, como ele diz em João 6,70, foi feito diretor financeiro da empresa. É impressionante. E o que eu creio que isso acontece? Acontece porque Jesus disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam. Então, ele nos mostrou como um exemplo o que ele quis dizer. E é impressionante isso, e a gente vai ver no capítulo de amanhã o quanto que ele se agonia com Judas, e ele escolheu Judas, mas ele se agonia com ele. E no capítulo de amanhã a gente vai entender o porquê que a gente se agonia com ele. E ele diz assim, Jesus Cristo chama a atenção para por que Judas queria, que vendesse aquele perfume precioso e colocasse na bolsa dele. Não era para se preocupar com os pobres, era para roubar, era para poder, desviar a graninha lá da obra. Entendeu? Judas era o cara que desviava a grana da obra. E ele diz assim, deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres, vocês sempre vão ter por aqui. Mas a mim, temporariamente, logo, logo, eu estou vazando, eu estou indo embora. Olha só, é importante ver o seguinte dentro desse capítulo, que em primeiro lugar, né, não era extraordinário se ungir a cabeça de uma visita, tá? Era comum. Também não era extraordinário lavar os pés da visita, né? Na verdade, essas pequenas atenções pessoais, isso que acontecia, ele variava de lugar para lugar. Por exemplo, no Brasil as pessoas tiravam o chapéu, né? Tem alguns lugares que recolhe-se o casaco, tem lugares que se tira a sandália dos pés, né? Então, assim, são coisas que são tradições, costumes que as pessoas tinham. E aí, o que acontece? Naquela época, entendeu? Era de costume se lavar os pés, se ungir a cabeça. Então, ele entrou na casa e isso não havia acontecido. Então, quem foi que foi lá e lavou foi Maria, entendeu? Maria foi lá e ungiu a cabeça dele. Sim. É preciso não confundir esse serviço de Maria de Betânia com outro semelhante feito antes, por isso que eu te perguntei naquele dia, né? Lá em Naim, por uma mulher que era pecadora na casa de outro Simão, que foi relatado em Lucas 7. Não são as mesmas Marias, ok? Uma é Maria, irmão de Lázaro, e outra é outra Maria. Sim. Então, assim, Mas essa de João, no capítulo 11, e que se repete no capítulo 12, são a mesma Maria. Isso, essa do 11 e do 12 são a mesma Maria, exatamente. E aí, mas não é a mesma de Lucas 7. Aí, o que acontece? Ela porventura, ele está falando para ele assim, lá no versículo 7, né? Porventura, para o dia da minha sepultura, deve ela guardar isto? Ele está perguntando para Judas assim, quer dizer, ela deve guardar para usar só quando eu morrer? De que serve você fazer alguma coisa por alguém depois que ela já está morta? De verdade. Às vezes a gente fala assim, você vai no enterro de fulano e lá você... fulano que era muito ruim, que era isso, que era aquilo, ele passa a ser bom, ele passa a ser maravilhoso, né? Ali vem os arrependimentos das coisas que você poderia ter feito e não fez. Vem, mas já está morto, ali é só carne, que vai voltar para o pó. Sim. A alma está descansando e o espírito já voltou para Deus. Então, assim, ela vai guardar isso
Vai guardar para fazer só quando eu estiver morto? É isso que Jesus está perguntando para ele. É, exatamente. E João quis dizer o seguinte, que quando se encheu a casa, né, do cheiro de unguento, ele 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 está falando que Judas está reclamando do desperdício, o Uhum, desperdício de colocar o perfume caríssimo em Jesus. uhum. Desperdício de colocar um perfume caríssimo em Jesus, né? Então, Uhum. João tá chamando a atenção a Judas já desde o início, que Judas era uma pessoa que o coração dele, o tesouro dele, estava no dinheiro. O tesouro dele estava no quanto ele poderia ganhar se vendesse aquele perfume. Não estavam nos Aham. gestos de adoração. Não estavam nos momentos com Deus de servidão ao Senhor. Ele ainda não estava entendendo que ele estava andando com o Filho de Deus, o dono do ouro e da prata. Sim. O coração dele estava em Mamon, É. em servir ao dinheiro, né? Então, assim, quando isso acontece, a gente percebe que muitas pessoas estão caladas. Tem gente que não fala nada. E Maria está comemorando o que ali? Ela está comemorando a vida de Lázaro. Sim. Jesus ressuscitou o irmão dela. Um perfume não vale a vida de Lázaro. É isso aí. Não vale. Se eu tivesse 1000 perfumes e se custasse 1000 perfumes, oh Deus, como o Senhor sabe do meu coração. Não vale, não vale. Tem muitas outras É, coisas que podem ser feitas e que não precisam de dinheiro para ser realizadas, que não exato, precisa de bens materiais para ser realizado, para fazer as coisas. Tem muitas outras exato, coisas para serem feitas que a gente pode fazer que, como por exemplo, não querer mudar o evangelho, para ele se adaptar à minha vida, para ele se adaptar à minha realidade. Hoje nós estamos vivendo uma polêmica muito grande no mundo cristão por causa de uma declaração que foi feita aberta, mas que muitos pensam há muitos anos. Eu sou estudante de teologia, né? E hoje eu estava lendo uma matéria, em uma das matérias, que é a Introdução à Teologia, que fala justamente sobre a teologia. Eu não vou lembrar a palavra certa agora, mas é justamente a adaptação do cristianismo e a adaptação de entender que Deus está em toda e qualquer religião, independente do que se faça dentro desse processo de religião. E a gente tem pregado aqui, tem falado aqui muitas vezes, todos os dias, sobre a importância de não se preocupar com uma religião. Não é a religião que vai verdadeiramente salvar ninguém. Não é. A gente tem até uma piada do pastor Cláudio que diz assim: Nossa, quando eu chegar no céu vai ser assim. Eita, que bom que eu cheguei aqui. E a segunda surpresa vai ser: Eita, gente, como que Fulano conseguiu chegar aqui? Você por aqui, não acredito. E a terceira surpresa é: Eita, cadê Fulano? Então, dentro do processo de criação da nossa vida, a gente quer transformar ou seguir a Deus conforme as nossas necessidades e as nossas vontades. E aí é muito importante a gente entender e perceber isso em profundidade, sabe? A gente conseguir perceber e entender isso verdadeiramente em profundidade. A gente conseguir entender e perceber isso verdadeiramente, o que nós fazemos, o que Deus faz, é para a glória dele através de nós. Não é para que eu tenha benefícios com o Senhor que é mutável. Está aí dizendo que o Evangelho, a Bíblia precisa ser atualizada para favorecer aqueles que precisam dela. Aqueles que precisam dela precisam se adaptar às coisas que está escrita nela. Porque mais exato, atual do que a palavra não existe. Mais atual, mais viva, mais eficaz e mais presente na vida das pessoas
que a palavra não existe manual mais lindo, mais extraordinário e mais maravilhoso. Ela não se adapta a você. Você se adapta a ela e Deus diz: venha, meu filhinho, como você está? E eu que mudo, eu que transformo. Não é eu vou. Jesus Cristo, ele ama a todos nós. Ele ama em profundidade a cada um de nós. O que a gente precisa entender é o seguinte, que ele não ama o que a gente faz. Ele não vai se adaptar para amar o que você faz aí do outro lado. Ele precisa se adaptar porque eu sou pecador e ele tem que me amar do jeito que eu sou pecador. Ele te ama do jeito que você é. Ele ama você, mas ele não ama o seu pecado. E é sobre isso que as pessoas estão falando. Agora, digamos, eu sou pedófilo. E Deus precisa, verdadeiramente, a gente precisa é, é, mudar e atualizar o evangelho para que a pedofilia ela seja aceita no processo de vida cultural. Porque não tem nada de mais. Antigamente as menininhas casavam com 10, 12 anos. Então não tem problema transar com uma menina de 10, 12 anos hoje. Não tem problema. Tá entendendo? Então, assim, de verdade, minha sobrinha tem 8 anos aí, ó. Vamos botar ela para casar. E o evangelho precisa se adaptar a isso. Pare de se enganar. Você se adapta a Jesus, a Cristo, a verdadeira identidade do Senhor. É Jesus transbordar em você. As pessoas olharem para você e ver Cristo. Não é você abrir a boca para dizer, eu sou evangelho, eu sou cristão. Eu não. As pessoas olharem para você e dizer, putz, que maravilha que eu vejo em você. O que é isso que você tem? E aí, se der e tiver oportunidade, fale. É Cristo mudando a minha vida. Não é o evangelho se adaptar às coisas erradas que você quer fazer. Não é isso. É você verdadeiramente se quebrantar com o coração contrito, saber que Deus te ama. Não pelo que você faz, mas sim por quem você é, por quem ele te criou para ser. E aí sim, não tem adaptação de evangelho para nada. É você que se quebra no chão e que se transforma. Não é eu sou o oleiro e Deus é o barro, não, brother. Não é isso que está escrito na palavra, não. Eu sou o oleiro, Deus é o barro e eu moldo a religião do jeito que eu quiser. Não é isso. Pare de se enganar que não é isso que acontece. Tô hashtag E chateado com isso. a gente vê muito claro o que acontece com relação a ele, assim, sobre isso que você está falando, porque ele está falando a respeito do testemunho da nova vida de Lázaro ali, que reviveu, está contando sobre o testemunho de uma nova vida de Marta, a partir de entender que não é o trabalho secular, não é mas sim verdadeiramente servir a Deus de todo o coração, de toda a tua alma. O Uhum. testemunho de Maria, que está ali adorando a Deus pela glória. Ninguém pediu para reviver Lázaro, ninguém pediu, só pediu que ele estivesse lá, só pediu para ele pudesse, de repente, dar o tchau, né, para Lázaro, se despedir de Lázaro. E ele Exatamente. foi lá e resgatou Lázaro de volta. Então, você vê ali a adoração de Maria, a alegria da alegria de Maria por estar passando por tudo isso. E vê Judas preocupado com dinheiro, preocupado Aham. com mamão. Sim. Então, assim, você vê isso, claro que assim, a gente vê pessoas, infelizmente, dentro de religiões, dentro de agindo dessa forma, né? Sim. Preocupado de quanto vão ganhar de dízimo, preocupado quanto vão ganhar da oferta de fulano ou de Beltrano, de Sim, quantos sim. livros vão vender, e não estão preocupados com a palavra sendo divulgadas. E por conta Exatamente. disso, a gente vê muita gente que está preocupado com a palavra sendo divulgada, sendo julgado por aqueles que por conta daqueles que desprezaram a palavra como Judas desprezou, né? Exatamente. É, Exatamente. é, é, é bem complicado, né? O Senhor fala, venha como está, mas que haja transformação. É isso aí. Quando Judas entendeu isso, ao invés dele correr atrás de transformação, ele foi se enforcar, né? Exatamente. Ele se Foi fraco. arrependeu, né? Ele se arrependeu. É verdade. Verdade. Vamos lá, Claudinha. Do 9
Do 9 ao 19. Pode sentar, borracha, enquanto eu estou Houve aqui numerosa notando. multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem eles ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera da festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o Rei, vem em nome do Senhor, e que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo o que está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de uma jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas já estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele quando chamaram a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis que aí vai o mundo após ele. Primeiro para se cumprir a palavra, né, Marcelo? Uhum, uhum. Primeiro para se cumprir a palavra que já estava escrito, que ele viria montado em uma jumentinha. Agora veja bem, né? Sim, sim, Deus já sim. estava dizendo que Jesus viria em humildade e o povo não estava compreendendo isso. Por que ele não veio montado num cavalo branco, cheio de ouro, prata, riqueza, com vários senhores anunciando a sua vinda, como Aladim, né? E os tambores rupando para receber o rapaz, né? Por que ele não veio assim? Porque Deus estava dizendo que ele vinha em humildade, mas o povo estava esperando Aladim, né? Estava É, esperando ele vir mostrando sua grandeza e sua riqueza física, quando na verdade, ele precisava. É a outra. Quando na verdade, ele precisava mostrar a riqueza espiritual para que o reino de Deus fosse implementado, para que as pessoas entendessem o verdadeiro reino, a verdadeira justiça, né? E aí, quando ele vem montado no jumento, que ele vem para cumprir o que está escrito na palavra de Deus, né? Ele está mais uma vez comprovando que na verdade, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que veio para servir. E por isso que nós devemos servir, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, co-herdeiros com Jesus, e somos uhum, embaixadores dele. Então, assim como ele, nós devemos servir. sim, sim. E olha Aonde está só, escrito na Bíblia que ele vinha numa jumentinha? Está escrito lá em 2 Samuel 14, 4, Salmos 118, 25, Isaías 49, Sofonias, Sofonias 3,16. Tem um monte de versículo que confirma, né, lá do Antigo Testamento. legal. Sabe uma coisa que eu me pego em curiosidade e eu queria te desafiar para amanhã? Ah, Marcelo, amanhã eu faço live hoje à noite, amanhã de manhã. Não faça isso comigo, não. Você percebeu que João não conta a história de como Jesus sabia onde que tinha um jumento e como falar com a e ele manda pessoa, segurar, né? Ele manda segurar a jumentinha, ele manda mas João não conta. tá? Ele não conta, não. João não Ele não conta conta, isso. tá em Mateus, É, Marcos e, se eu não me engano, Lucas também. é. Na perspectiva de João, eu acredito assim, que na perspectiva de João, o mais importante é exaltar o nome do Senhor por quem ele é e não pelas coisas que ele é capaz de fazer. Ele está aqui desde o início, João, mostrando isso para a gente.
Desde o início, João está mostrando isso para a gente. O mais importante é exaltar o nome do Não, Senhor nem por quem deve. Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Certo? Esteja com Jesus por amor e não por bênção. Esteja verdadeiramente com Jesus todos os dias, não por aquilo que Ele pode fazer ou deixar de fazer e acontecer com você, e simplesmente, verdadeiramente, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso irmão. Sabe, por exemplo, Renata ama estar com Miriam, Miriam ama estar com Renata. A gente ama estar em comunhão com os irmãos, eu com você, você comigo, com o Fernando. Sinto falta de Ju, que eu vejo ela menos, né? Os irmãos têm verdadeiramente um amor em estarem juntos. E é por isso que Deus quer que estejamos com Ele. Por amor e não pelo que, eu vou estar junto da Renata porque ela pode fazer uma massagem nas minhas costas, tirar uns nódulos e a dor ir Não fala embora, e massagem, não. por causa disso Fisioterapeuta eu não posso faz ficar com ela. massagem. Tem respeito ao fisioterapeuta. Fisioterapeuta não faz massagem. Ela vai ficar irritada com isso. É, né? Então fazer o que ela faz aí, Uma entendeu? liberação. Justamente porque ela pode fazer isso, aí eu amo estar com minha sobrinha. Não é assim que tem que ser. O que tem que ser é amar a Deus por quem Ele é. E por isso que João não comenta. João, eu acredito. O Espírito Santo inflama isso no meu coração, entendeu? E por isso que eu acredito que João não conta essa história. Não é porque Jesus era um vidente, sabia que tinha um jumento, que era para falar com o dono, que era para... Na Páscoa também João não fala, mas na Páscoa ele sabe exatamente em que casa vai passar a Páscoa, como vai passar a Páscoa, o que tem que falar para o dono da casa onde ele vai falar a Páscoa, e provavelmente João não vai contar sobre isso. Porque não é importante verdadeiramente, o que Jesus Cristo era capaz de fazer, mas sim, verdadeiramente, o que ele nos permitiu ser, filhos e co-herdeiros com ele, e nós ser irmãos, precisamos ser irmãos de Jesus, de verdade. Não é isso, Claudinha? Exatamente. Né? Ser imagem e semelhança, né? Não adianta só eu saber que eu tenho essa bênção do Senhor sobre a minha vida, ser co-herdeiro, mas não querer agir como co-herdeiro, sendo irmão, né? Uhum. Fazendo o que Jesus faria. Como meu pai costumava dizer, o que Jesus faria em meu lugar. Qual seria a atitude de Jesus no meu lugar, né? Como seria Sim. que ele agiria, na verdade, né? Isso é muito importante. Posso ler? Pode, deve. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Alguns gregos desejavam ver Jesus. Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogavam: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito mais. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora.
Pai, Uau. glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já glorifiquei, e ainda o glorificarei. A Uma multidão, voz pois, do que céu. ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou em ser o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Explicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Você foi até É, qual mesmo? eu li até o 36. Joia. Olha, é maravilhoso. Primeiro, assim, você vê que como a palavra havia se cumprido nele, as pessoas viram sinais de maravilhas sobre a vida de Jesus. A primeira Aham. coisa é que as pessoas querem seguir a Jesus. A multidão que viu Jesus ressuscitando Lázaro, a multidão que viu Jesus vindo em cima do burrinho, do jumento, é, que começa a acreditar que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor, mas a hora dele já é chegada, ele já vai Uhum. vir a falecer. E aí o Sim. povo começa a procurar ele, ele fala: aproveita esse pouco tempo que você tem comigo, aproveita essas poucas horas que você tem comigo. Por quê? Porque já é chegada a minha hora, né? Já vou morrer. E ele explica até como ele vai morrer. Ele explica que é morte de cruz. E as pessoas entendem, algumas pessoas entendem que é morte de cruz, mas aí começam a questionar: Senhor, mas as escrituras dizem que o Filho de Deus ficará para sempre. E sim, vai ficar para sempre, porque ele é eterno, mas não aqui na terra, não vai reinar aqui na terra. E você vê Jesus como homem verdadeiro, quando ele está naquela oração, conversando com Deus, ele diz, e eu acho que é a parte mais bonita desse capítulo todo, é a parte mais impressionante, porque assim você olha, e quem também acha, coloca o coraçãozinho aí. Porque você vê, olha, é a hora que realmente meu corpo arrepia, eu sinto vontade de chorar, eu sinto a presença do Senhor na minha vida, porque é a hora que você se coloca Jesus verdadeiramente na sua posição como ser humano, porque ele sente a mesma dor que você sente, É ele isso sente aí. a mesma vontade que você sente de desistir, ele É isso sente aí. ali o que ele vai passar naquele momento, e ele começa a orar a Deus e ele fala: está angustiada a minha alma. Quantas Ele vezes a gente repete o fala que o isso para Deus, salmista falou, né? né? E ele repete o que Davi falou em Exatamente, está Salmos, e é muito angustiada a importante a minha gente. alma. E olha a pergunta que ele faz, a pergunta que ele faz é sensacional. Tudo bem, está angustiado, e o que eu vou dizer para Deus? Eu vou dizer: Pai, me liberta dessa hora? Me livra desse momento? Eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu vim aqui para esta hora. Eu vim É isso aqui aí. para esse momento. É isso aí. Então, depois de tudo que aconteceu, de eu ter nascido como nasci, fugindo de um lado para o outro, pessoas que correram risco por minha causa, aqueles que estão me seguindo, e de repente eu vou falar assim: ah, não quero mais não, Senhor, me tira daqui. E aí as pessoas vão poder olhar e vão falar: que Deus é esse que não aguentou esse mundo? Que Jesus é esse que não aguentou pagar o preço por mim? Então tá aí bem claro, a gente realmente não vai conseguir pagar o preço, porque Jesus também não conseguiu. É verdade. E ele diz: Senhor,
O que que eu vou dizer? Eu vou dizer, me liberta da hora que eu vim? É igual a mulher grávida, tá ali para parir, para, não, não sai não, criança. Fica aí, não sai não, criança. Tá doida? Não, tem Exatamente. que sair, meu filho. Exatamente. Tem que sair. E sabe por que que existe clareza no coração dele de que ele é essa pessoa que foi que foi profetizada há muitos anos atrás? Clareza no coração dele não. Na minha mente, no meu coração, eu falei sobre isso ontem e disse que ia falar sobre isso hoje, né? Ele diz o tempo todo assim que Daniel, ele diz assim que o tempo todo que ele é filho do homem. E é engraçado como ele não confunde em momento algum quando ele fala é filho do homem para que minta. Eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Jesus Cristo, ele não, a palavra, ela não é contraditória. Entendeu? Ele fala, não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas todas as vezes que ele se refere a ele, ele diz filho do homem. E quando você vai em várias outras passagens de revelações, em várias outras passagens de revelações, você vê anunciando a chegada do Senhor. E Daniel não é diferente. Daniel 7, de 13 a 15, ele fala assim, eu estava olhando nas minhas visões, Daniel que foi para a cova dos leões, certo? Que foi quem resistiu verdadeiramente às imposições de um povo, que ele estava no meio de um povo incrédulo, no meio de um povo, ele estava verdadeiramente no meio de um povo incrédulo, no meio de um povo adorador de deuses estranhos, e ele não pediu que a palavra fosse readaptada. Ele não pediu que a palavra fosse readaptada para a necessidade dele. Ele simplesmente ele se adaptou, disse: não vou fazer nada porque eu vou testemunhar a respeito do meu Deus aqui nessa terra estranha. Foi assim, dessa forma que aconteceu. Não foi E muito diferente pelo disso. contrário, né? Ele chega e fala assim, eu entendo, rei. Eu entendo. Eu entendo, mas não tem problema. A glória do Senhor vai ser feita nesse lugar, eu entendo. E uma nação inteira foi mudada por um decreto deste rei, para que adorasse ao Deus de Daniel. Olha só que extraordinário como não é a palavra que se adapta às pessoas. Não é o evangelho que se adapta. A prova aí está na palavra. Não é o evangelho que se adapta às pessoas. Somos nós que nos adaptamos à vontade do Pai, certo? Que é boa, perfeita e agradável. Ele diz assim: estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. E ele dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas os servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ele ficou perturbado com aquilo que ele viu. Mas ele está falando sobre Jesus Cristo. Ele está falando sobre o Filho do Homem. E quando Jesus está falando sobre ele, se referindo ao Filho do Homem, ele está dizendo a este ser que foi dado a honra, o reino para todos os povos, nações e línguas. O que o vissem, e o seu domínio é um domínio eterno e não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Não é mutável, meu brother. Não é mutável para se adaptar à sua realidade, não. Isso está inflamando no Não meu coração reescreva a desde Bíblia quando em eu fiquei favor de sabendo você. disso. Não é Não, assim que funciona o não reino de reescreva a Deus. Bíblia em favor de você. Até Não porque a é Bíblia diz assim. que aquele que mudar uma vírgula ou um ponto, né, vai prestar conta com Deus. Não é Então, assim. não adianta. Não é E assim. Por aí, favor, não faça isso com o reino do meu pai. Não faça é, isso com o reino do meu pai. Não faça isso com o reino do meu pai. Tá? Por favor, não faça isso com o reino do meu pai. não faça isso com você.
Porque na verdade, sabe, Marcelo, a gente não é capaz de fazer com o reino de Deus, porque Deus é imutável. Então, assim, por mais que as pessoas tentem, por mais que existam vários tipos de interpretações para seu próprio benefício, para sua própria, né, enfim, por mais que exista pessoas que ajam dessa forma, o reino de Deus, o poder, a glória e a honra do Senhor não muda, ela não muda, não adianta. Exatamente. Sabe, o Senhor já venceu o inimigo para Exatamente. todo sempre e amém. Então, 27 ou não, 28, Cláudio. não tem como mudar. Então, não faça isso com você. Não faça Quando isso ele, com você. quando Jesus repete as palavras de Davi no 27, 28, a minha alma está angustiada e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então o Pai responde automaticamente. Ele responde na hora. Ele responde para mim, ele responde para você, ele responde para a Cláudia, ele responde para todo mundo na hora. Sintonize-se. Sintonize. Marcelo, a gente passou 42 capítulos falando sobre Jó e Deus só respondeu a Jó no 38º. Deus Porque está ele não falando com estava Jó desde o primeiro sintonizado. dia. Deus está falando com Jó desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Por que você acha que Jó rasgou as suas vestes, se jogou no chão e disse: Nu eu vim, nu eu voltarei? Porque tudo que Deus me deu, Ele tirou, e bendito seja o nome dele. Foi por Ele, pela força dele, pelo braço dele, pela vitória dele, pelo poder dele. Deus está falando com Jó desde o primeiro momento. Deus está falando com você aí do outro lado, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento que você pensou em falar com Ele, Ele está falando ao seu coração. Sintonize-se para você Aí a ouvir gente fala assim, verdadeiramente a voz ah, do porque Senhor. Deus me trouxe pela dor. Não, ele te trouxe pelo amor. É você que buscou a dor para você. Uau, é Você que isso aí. buscou a dor para você. E aí que você veio pela dor. Mas ele te Exatamente. trouxe pelo amor que ele tem pela sua vida. A dor quem passou foi Jesus Cristo. E ele pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então eu Exatamente. vejo ali. E sabe o que a resposta de Deus é maravilhosa sobre a vida de Jesus? Porque ele fala lá no 28 assim, ó. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei, né? Então, assim, não é só na morte, você já foi glorificado em tudo que aconteceu aqui, Mas fica só pela tranquilo, meu filho, que obediência. tem muito mais. Tem Tem muito, muito mais por vir. muito. Tem muito mais por vir. Eu já te glorifiquei, eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Eu queria que você fechasse os olhos e levantasse a sua mão. Eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Tem muito mais. Tem muito mais. Deus já te glorificou, Deus já te abençoou. Deus já disse que está pronto. Vá buscar. Vá verdadeiramente buscar. Deus já disse, está pronto. Vá lá buscar. E ele disse uma coisa: eu já te coloquei por cabeça e não por cauda. E meu filho, tem muito mais por vir. O ano ainda não acabou. Não te preocupes com coisa alguma, porque nada te faltará. Saiba verdadeiramente disso dentro do seu coração, tá bom? Mas não é para ficar parado esperando chegar, não. É agir. As Não. promessas do Senhor, elas são promessas a partir de ações. Não É, adianta ter ele motivo fala, para enquanto ação se tem não a tem uma luz, ação para o procurem motivo. a luz, né? Enquanto Exatamente. vocês têm a Uau, luz, Cláudia. procurem a luz, porque se vocês não procurarem uma hora, a luz vai sair de vocês. Então, assim, E ele sabe está para ele quê tá que ele diz pedindo isso? uma Para que ação ali. vocês se tornem a luz. Ele diz assim, ó, para que se tornem filhos da luz. Ou seja, vocês vão começar a sair faísquinha. As pessoas vão começar a ver chamas de fogo. As pessoas vão começar a ver luz em vocês, porque nós nos tornamos filhos da luz. Vamos fechar, né, Claudinha? É, vamos Eu vou fechar. ler do. É porque, cara, João é bom demais, né, velho? A perspectiva de João, Jesus Cristo na perspectiva. Eu amo todos os evangelhos e sou apaixonado por Atos também. Mas a perspectiva de João mexe tanto no meu coração, velho. É muito massa. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele.
para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que dizia: Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória do próprio Deus. Vou até o final. E Jesus chamou, dizendo: Quem crê em mim, não em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. E a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a minha vida eterna, é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Não é nem para a direita e nem para a esquerda, e é impressionante como é da forma que Deus disse que é para ser, né? E aí ele Assim, sempre se manifesta a glória de Deus. Ele diz assim, ó: eu vou endurecer o coração deles, igual aconteceu no Egito, quando Deus endureceu o coração do faraó, para que transbordasse a glória de Deus, porque nunca ninguém verá duvidará da minha glória e do meu poder depois que acontecer isso que vai acontecer com o faraó. A mesma coisa com Jesus Cristo, endureceu o coração. Eu quero te pedir que traga para a sua realidade. Quando a gente lê o 43, que ele diz assim, ó: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quero que você traga isso para a sua realidade mais uma vez. Eu falei sobre isso ontem, eu disse que era envergonhado por falar que eu sou cristão, que eu tinha medo e vergonha das pessoas, o que iam fazer, dizer e se afastar de mim. Eu escondia a Bíblia. Uma vez digo isso de novo, eu vou dizer isso de novo. Sério, de verdade, quantas vezes você vai fugir da responsabilidade, do seu chamado, daquilo que Deus está chamando você para transbordar e para fazer na vida das outras pessoas, independente de qual seja verdadeiramente a sua profissão? A sua profissão é uma coisa, o seu propósito, como a Claudinha falou lá no segundo dia e terceiro dia, segunda, terceira, quarta e quinta live do It's Time, ela falou sobre propósito, o propósito de Deus e a grandiosidade de Deus na sua vida e o que tem a ver objetivo e propósito, certo? Então, o propósito, aquilo que você é chamado para fazer verdadeiramente, que você está fugindo disso por vergonha, por medo, por não se colocar verdadeiramente no que o pai te chamou para fazer. E aí, ou por amigos, por farras, por vícios, por diversão, o que você tem. E farra, Jesus ia para farra. Jesus ia para as festas para fazer grandiosas conexões e para mostrar o quanto que ele era grande e o quanto que Deus era visto através dele. Então eu hoje te você não pergunto, tá traga para a generoso sua mesmo, né? realidade. Traga para a sua realidade, desculpa. Traga para a sua realidade. Manda bala, Claudinha, perdão. Não, tá tranquilo, só porque você ontem falou, né, que não ia ser bondoso hoje, aí eu me lembrei. Não ia ser generoso hoje, aí eu me lembrei. Mas, ó, tem um monte de coraçãozinho pra você aí, ó. Tá vendo? Oh, Eu muito deixo. obrigado. Eu deixo você não ser generoso. Mas olha só, o que me chama a atenção, assim, tem duas coisas. Ele tá
A gente vê João falando também a respeito de milagres. Ah, Jesus curou os cegos, Jesus curou os surdos, Jesus fez isso, fez aquilo. E uma coisa bem interessante é que ele fala assim, que esses surdos ainda, que muitos que não eram surdos continuam surdos, muitos que não eram cegos continuam cegos, muitos que não eram aleijados continuam aleijados, né? Como assim, Cláudio? Eu não vi nenhuma parte da palavra dizendo isso. Olha só, eu vejo. Quando ele fala assim, ó, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram. Eles viram, mas não viram. Então, eles estavam cegos, né? Então, ele fala assim, mesmo eles tendo ouvido que se convertam e sejam por mim curados, eles não creram. Então, eles estavam surdos, eles não estavam Sim. ouvindo. Contudo, muitos dentre a própria autoridade dos que creem nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos dos sinais de sinagogas, quer dizer, eram coxos, precisavam de muletas, né? Não conseguiam andar na presença do Senhor por si só, então eles precisavam da sinagoga, dos fariseus, e não acreditar, não tinham coragem de servir a Deus e de largar suas muletas, né? Então você Sim. vê assim, Jesus curando fisicamente muitas pessoas e espiritualmente muitas pessoas. E aqueles que não seguiam a Jesus, na verdade, eles estavam ali deficientes, né? Eles eram surdos espirituais, cegos espirituais, coxos espirituais, aleijados espirituais. E é isso que o Senhor está falando quando ele diz assim: o que é maior? Eu chegar para você e falar assim, levanta e anda, ou falar assim, perdoados estão seus pecados? O que é maior na sua vida? Porque andar não é nada. Se você anda e continua cego, surdo, mudo e aleijado espiritualmente, não adianta Escravo do nada. pecado. Escravo daquilo que você não tem nem clareza de que é escravo. É, Então, eu vejo Jesus falando isso claramente. E aí ele fala assim: agora quem crê em mim, né? Quem crê em mim, quem crê naquele que me enviou, aquele que verdadeiramente anda comigo, que não permanece nas trevas, aquele que acredita na palavra, que guarda a palavra no seu coração, aquele que escuta, que não será julgado por mim, né? Ele vai ser o que? Justificado, ele não é julgado, ele é justificado. E como é que ele é justificado? Através do sangue de Cristo sobre as nossas vidas, né? O sangue que ele derramou para me justificar, para te justificar. Então, esses não serão julgados, serão justificados pelo Senhor. Opa, então posso fazer tudo que eu quiser porque eu vou ser justificado pelo Senhor. Não. Se você continua cego, surdo, mudo, coxo, aleijado espiritualmente, você vai para o mesmo caminho que os fariseus estavam caminhando. sim. Então, abra os olhos espirituais, larga a sua muleta espiritual e olha para Jesus. Olhe para Jesus verdadeiramente. Traga para a sua realidade. Olhe para lá. E pare de dar desculpa. Pare de desculpinha. Porque De tentar mudar a Bíblia para você. o tempo da desculpa já acabou. Agora é responsabilidade. Agora é pagar o preço. Aquele preço pela coisa que você quer construir, que você quer fazer, que você quer verdadeiramente transbordar. Essa é a hora. A hora é agora de decolar. Só depende de você, já está pronto, já foi feito para você. Deus fez a gente para um propósito extraordinário, não foi para ter uma vida de merda, né? Então o que acontece? Eu preciso fazer a minha parte. Jesus Cristo, ele não é Deus, Jesus Cristo não é manipulador de fantoches, não é. Ele quer que você vá lá, que você pague o preço. O preço de verdade, o preço mesmo de verdade, aquele cabuloso, ele já pagou com o sangue dele. O que a gente precisa fazer agora é simples. Ou você queria estar lá no lugar dele? Então é simples. O que ele pede para mim, o que ele pede para você é simples em relação ao que ele fez por mim e por você. Ame a Cristo porque você é irmão dele. Porque você tem essa oportunidade por ele de ser irmão dele. E não porque ele pode te dar um carro, uma casa, um marido extraordinário.
e sim porque ele é seu irmão. Do mesmo jeito que você ama estar com seu irmão aí terreno. Ame estar seco com seu irmão celestial. Tá joia? Paizinho querido, obrigado por suas palavras. Obrigado pela grandiosa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pelo almoço celestial. Obrigado pelas pessoas que estavam aqui, que passaram por aqui. Obrigado e abençoe cada uma dessas vidas, Deus. Em nome de Jesus, cada uma delas, para que elas consigam enxergar a tua grandiosidade. Elas consigam enxergar a sua grandiosidade, mas não se apeguem a ti por causa da sua grandiosidade, e sim por causa do amor que nós temos para oferecer e receber do Senhor. Porque é a verdadeira causa de não sermos consumidos, é o seu amor profundo e maravilhoso que são as suas misericórdias. Agradecemos por cada uma delas, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe também a Fernandinha aí, Senhor. Eu já Amém. declaro neste momento, em nome de Jesus, a cura desse joelho. Ele não Amém. está doendo mais, ele não está Amém. inchado mais, ele está curado neste exato momento pelo poder e autoridade do meu irmão, que me fez ter esse poder no momento que ele morreu na cruz por mim e que me tornou co-herdeiro com ele, Senhor. Ele me disse agora, tu farás grandes coisas maiores do que o que eu já fiz. E eu acredito, Senhor. E eu declaro no poder e na autoridade do teu nome que esse joelho não tem mais nada. Em nome de Jesus. Amém. Grande beijo no Amém. coração. Mais tarde, Claudinha 0659 tá aí com o It's Time 0659 PM. PM, Vai falar Claudinha sobre na área. finanças. Não é isso? Sobre finanças, sobre ser Time. rico. É, como enriquecer. É mole. Ser rico é mole. É, É. facinho. Facinho, facinho. Olha só, Ei, dando só é tchauzinho se ainda. tornar Ó, produtivo. ó. Aí, tá vendo? Ser rico é fácil. O difícil é ser produtivo. Torne-se produtivo que você será rico. Beijo no coração. Até mais tarde. Beijo. Amo vocês, Ah, cada um de vocês. Amo vocês. Tchau, gatona. beijo. 0659 PM. Tchau, tchau, galera. Ó, a Maria também quer dar um beijo. Tchau, minha véia. Tá Tchau, vou todo te mundo ligar. falando aqui, ó. Tereza, todo mundo falando melhoras, viu, Fernandinha? Já tá curada, velho. Amém. Declare, Em nome de acredite, Jesus. declare, tá curada já. Tá Tem mais curada, nada aí não não. tá? Hein? Fernandinha, tá gravando também. Ela ama gravar. Tchau, beijo. Beijo, tchau.